Conexão Mota. Vivemos em um mundo complexo e em constante mudança. No Conexão Mota, eu recebo convidados especiais para falar de temas que afetam sua vida e seu futuro, sempre em linguagem clara e buscando a verdade. Hoje, eu recebo os economistas Geison Vieira, Roberto Dumas e Eduardo Cavendish. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela presença aqui. E eu vou começar com um tema quente, vamos direto aqui ao assunto. Quando se fala de economia, existe uma grande quantidade de dados, né? O espectador, o nosso ouvinte, ele ouve uma grande quantidade de dados, de indicadores, de índices, e é muito difícil para o cidadão comum entender o que isso significa, fazer o sentido disso. E saber quais têm maior importância, quais têm menor importância. A pergunta que eu faço para vocês, eu começo aqui com o Geison, em uma linguagem que todo mundo possa entender. Como está a economia brasileira e para onde nós estamos indo? A economia brasileira está num momento, vamos dizer, relativamente complexo, porque nós temos dois pontos importantes. Nós temos uma sinalização por parte do governo de uma insistência de não promover ajustes necessários, principalmente na questão dos gastos do próprio governo, ou seja, o governo está gastando demais. Isso está sendo comprovado pela arrecadação recorde e pelos números recordes de problemas que o governo tem tido com esses gastos excessivos, ao mesmo tempo em que parte dos indicadores econômicos não está ruim. Nós tivemos produção industrial recentemente acima das expectativas, nós tivemos dados melhores de emprego, nós tivemos dados melhores de atividade econômica, que trazem um desafio, especialmente para o Banco Central no Brasil, dado esse contexto. Só que o governo ele entra numa retórica muito belicosa, uma retórica muito de briga com o Banco Central e gera um custo muito elevado para o país, porque nisso ele piora as relações econômicas dentro do país, nessa discussão que ele tem contra as instituições, porque ele briga não só contra o Banco Central, ele briga também contra a equipe econômica de maneira indireta, porque quando ele não quer parar de gastar, ele está indo contra os preceitos que a equipe econômica está tentando colocar, ou seja, a necessidade de ter gastos, digamos, melhor contidos. Isso faz com que você tenha novos níveis de dólar mais alto, que eu sempre digo, o dólar sobe, a escada do Brasil é sempre para cima no dólar. O dólar mais alto gera inflação, essa inflação ela é alimentada também pela questão dos gastos do governo, é alimentada por uma atividade econômica que obriga o Banco Central a tomar uma postura bastante conservadora em termos de juros. E aí fica o governo batendo no Banco Central e retroalimentando essa questão. Ou seja, nós temos uma situação complexa. Nós temos uma situação em que, aqui no Brasil, isso sem falar do exterior, a gente só falando aqui do Brasil... Só do Brasil. Exato. Do exterior não temos elementos a colocar nessa discussão aqui hoje. Mas se a gente só falar em termos de Brasil, nós temos agora esse contexto em que o governo precisaria ter uma postura mais, podemos dizer, estoica em relação aos seus gastos públicos, pensar melhor nessa questão, evitar pensar tão politicamente, aproveitar também que dado o atual contexto e todos os problemas políticos que o Brasil emergiu esse ano, provavelmente a eleição municipal não vai ser um grande sucesso por parte do governo, então ele pode tentar baixar a bola nesses gastos, que ele acharia que esses gastos estimulariam a economia e o estímulo desses gastos faria com que os seus candidatos nessa eleição municipal pudessem ter um impulso maior, e aí ele podia agora baixar um pouco a bola, mas não está baixando a bola. Aí eu deixo um pouco para o resto do pessoal. Que eu falo, é uma situação complexa. É um embate entre objetivos políticos, geralmente de curto prazo e caráter eleitoral, com objetivos de Estado estruturais. Roberto, qual é a sua... Veja, eu concordo absolutamente com o que o Geison falou, por exemplo, é um cenário complexo. Agora, é importante a gente explicar, por exemplo, que nem Mota, você colocou, como é que isso afeta o dia a dia da população. Por exemplo, alguém fala, não, mas eu estou com problema com a dívida pública, o que eu tenho a ver com a dívida pública? Existe uma coisa em economia chamada efeito deslocamento. Se você gasta demais, a coisa é simples. É a mesma coisa que uma economia familiar. Se você gastar demais, o governo gasta demais, como é que ele vai
pagar essa dívida? Ele vai emitir moeda. Não faça isso, quem fazia era a Argentina, pelo amor de Deus. Isso gera inflação. Bom, então vou tentar arrecadar. Como o Jason colocou muito bem, eu estou arrecadando, mas não está sendo suficiente. Recordes, inclusive. O meu déficit está faltando dinheiro, 2,44% do PIB. Tá bom, então vou pedir dinheiro para quem? Eu vou pedir dinheiro para o setor privado. Então, como eu dei calote na dívida pública de 1980 a 1994, pasme, é uma pergunta até que eu faço para todo mundo e eu geralmente faço para os meus alunos. Quanto você acha que foi a inflação de 1980 a 1994? Geralmente o pessoal fala 10 mil, 12 trilhões percentuais foi a inflação acumulada. E meu pai comprou uma letra do Tesouro Nacional em 1970. Você acha que eu ganhei 12 trilhões percentuais? Então isso é um calote da dívida pública. Claro. Sabendo que o governo tem calote, já deu calote, não vai dar calote agora. Mas não quer dizer que eu tenho o mesmo risco dos Estados Unidos ou do Japão ou de Singapura. Demos calote da dívida externa em 82, demos calote da dívida externa em 87, demos o calote do plano Collor, isso me deixa assustado. A hora que o governo chega e fala, estou gastando demais, mesmo que seja para educação e saúde, isso é fluxo de caixa. Preciso de dinheiro emprestado. Eu falo, eu te empresto, mas eu quero mais juro. Por que mais juro? Porque o teu risco está subindo. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, vamos parar de falar mal do Campos Neto, porque quem está pedindo juro sou eu. Isso que você está dizendo é o seguinte, é como se eu fosse ao banco, no qual eu já dei calote várias vezes. Brigo com o gerente. E digo só, eu preciso desse dinheiro porque eu quero mandar o meu filho estudar em Harvard. E precisa de melhor saúde. Então... E não me cobre mais juros, hein? E não me cobre mais juros, olha, porque você está sendo um antipatriota. Antes fosse estudar em Harvard. Não, é para gasto, é para tipo... Para Disney. Para Disney, exato. Cavendish, o governo... Quando ele gasta demais, ele tem 3 recursos, né? Ele pode emitir dinheiro, que é um processo meio complicado. Não vamos entrar mas é imprimir dinheiro. Ele pode arrecadar e cobrar mais imposto, ou ele pode pegar dinheiro emprestado. Sim. Infelizmente, a gente está indo, acho que, para um caminho, né? Eu não trago boas notícias aqui, acho que isso aqui ainda tem a linha. A gente está indo para um caminho que talvez sejam os 3 ao mesmo tempo, né? Um ponto adicional que eu queria colocar além disso tudo que foi falado, os problemas que já foram citados, a arrecadação já está alta, já está batendo níveis de incremento real acima da inflação muito altos. A gente vai ter uma troca de Banco Central em breve, no final desse ano, né? O pessoal fala muito mal do Campos Neto, igual o Dumas comentou bem, e eu fico um pouco aflito porque o mercado ainda não sabe exatamente o que vai ser esse novo Banco Central. Se me perguntasse qual que é a minha sensação, eu acho que vai ser muito mais leniente com a política. Vai ser muito mais subserviente da política. Talvez algo na linha do que a gente teve no passado, numa administração igual a do Tombini. E isso acontecendo, então você também vai ter talvez uma injeção de dinheiro, né, a parte monetária, né, juros eventualmente mais baixos que o que deveria acontecendo, né, e a gente teria um cenário que essas 3 coisas estariam acontecendo. Então a gente teria essa arrecadação que já estaria alta, né, sufocando as pessoas. A gente está vendo esses memes aí com o Haddad, não são à toa, as pessoas estão sentindo na pele, o governo fica bravo, mas é um fato da vida, as pessoas sentem na blusinha que compram da China, há outras coisas maiores, né, fundos exclusivos e por aí vai. E eu acho que isso vai acabar acontecendo também, de eventualmente uma Selic que pode estar, que é a taxa de referência, rodando um pouco mais baixo do que deveria. E os bancos oficiais, né, a gente pega o BNDES, como talvez o principal, emitindo bastante dinheiro, e eu acho que isso pode acontecer também na Caixa, no Banco do Brasil, criando novos veículos de emissão. Inclusive, o BNDES criaram um novo veículo de emissão, isento de imposto, e sabe Deus onde isso vai parar. A gente já viu isso no passado, não é nenhuma novidade, né? E eles avisaram que eles iam fazer isso. Eu só não entendo quem está surpreso. Eleitoral. Não tem. Aliás, não tem muita gente nenhuma. apoiou, bateu palminha e hoje reclama. A gente põe preço. Exato. Pois é. Gente que eu digo é mercado. Sim. Nossa, se você me permitir, por exemplo, quando a gente fala a gente põe preço, parece que nós estamos falando na Faria Lima. Não, mas quem compra título público é aquele cara que tem um fundo de investimento. Ele tem um fundo de investimento, quando ele depositou R$1.000 em 2015, ele não quer ter R$1.000 agora.
Ele quer esse dinheiro reajustado. Então, ele está pedindo juro. Aquele cara que colocou no INSS, ele vai se aposentar lá em 2050, ele não quer os R$1.000, ele quer esse dinheiro reajustado. Esse dinheiro está sendo usado para comprar título público. Então, o rentista somos nós. E mesmo o cara que fala, eu não ponho dinheiro em banco, eu não tenho previdência privada, eu sou apenas um trabalhador. Tá bom, mas você tem fundo de garantia. Teu fundo de garantia está depositado também em título público. Teu seguro de vida, teu seguro saúde, teu seguro de carro está depositado em título da dívida pública. Então, quem está pedindo juros, vamos parar de achar que é a culpa do Campos Neto. Além do que, o Campos Neto é um colegiado, são 9 que decidem. E ele não tem o ponto de Minerva. Se ele votou a favor ou contra, ele decide. Deixa eu te interromper aqui para fazer uma pergunta para ajudar as pessoas a entenderem essa questão da dívida pública. Quando o governo, o Estado, gasta mais do que arrecada, né, um dos recursos que ele tem para cobrir esse buraco é o cheque especial chamado dívida pública. Ele vai lá e emite um papel. Compra o papel e você, daqui a algum tempo, você resgata esse papel com juros. Né? Então, e muitos de nós fazemos esse investimento, ainda que a gente não saiba. Indiretamente, a gente não sabe. Agora, tem uma coisa aí complexa. Por quê? Uma parte dos juros desse investimento que a gente fez é pago com os impostos que nós pagamos também. Sim. Então, me ajudem com isso. Vamos lá. Eu acho que assim, nós já não estamos mais no cheque especial quando está se falando de juros. Nós já estamos indo para aqueles pastinhas do centro de São Paulo, que cobram aquele crédito absurdo. Agiota. Quase que não é um agiota. É legalizado, que são aqueles que, eu não vou falar nenhum nome aqui, obviamente, mas que as taxas empresta para negativado. Empréstimos para negativado. É essa taxa de juros que nós estamos pagando. E é isso para explicar para as pessoas. O governo, quando ele gasta além do que ele precisa, ele usa o cheque especial, usa o cartão de crédito, uma hora que ele não tem mais. E eu digo o seguinte, não vão aqui me explicar meios monetários, isso é coisa que o público não precisa saber, mas emitir moeda é M1, que a gente fala em termos econômicos. Ou seja, ele vai lá e imprime dinheiro. Quando ele emite título público, ele também está emitindo moeda. Ele está aumentando os meios monetários. Ele está aumentando outro meio monetário. E uma coisa que eu sempre digo, quer entender a inflação no jeito mais fácil? Você tem alguns tipos de inflação. Você tem uma inflação de oferta, quando você tem uma falta de um produto. Que é uma coisa temporária. Temporária. Então, por exemplo, o azeite. Todo mundo quer saber, o azeite é o melhor exemplo de todos. Houve uma seca na Espanha, muito forte, afetou as oliveiras da Espanha. A Espanha produz 80% do azeite mundial e, com isso, secou a oferta de azeite mundial e o preço foi lá para cima. Ninguém compra um azeite hoje por menos de R$40 no mercado, se é azeite de verdade. Isso é uma inflação de oferta. Você tem uma inflação de demanda, quando às vezes um produto tem um consumo mais acelerado do que o produtor consegue ofertar. Então, ele às vezes tem que subir... É o chocolate na véspera da Páscoa. Exato. Todo mundo está consumindo, todo mundo está consumindo, então o preço sobe. E você tem a inflação monetária. A inflação monetária, o que acontece? É essa do governo. O governo... Vamos imaginar o seguinte, eu vou comprar essa caneca. Se eu comprar essa caneca, eu preciso de um produto para comprar essa caneca. Esse produto se chama dinheiro. Ele é um produto como qualquer outro. E ele tem um valor. Antigamente, eu podia trocar esse anel por essa caneca. Mas ninguém sabia o quanto de valor havia sido adicionado nos dois para a gente poder. Veio uma coisa intermediária chamada dinheiro. Só que o dinheiro, como qualquer produto, se a oferta dele é excessiva, o valor dele cai. Então, se o valor dele cai perante o conjunto da economia, isso se chama inflação. Ou seja, se permitir, até para fazer mímica, estamos emitindo moeda, o preço está aqui. Para ficar igual, o preço sobe para equivaler à quantidade de moeda. Então, veja, até na mímica, veja, eu imprimi isso de moeda, estamos aqui igual. É onde rola o Tinder, onde rolou o match. Rolou o match aqui. Imprimi moeda para o meu preço... ele sobe. Isso que acontecia na Argentina, meu Deus. Isso aconteceu no Brasil nos anos 80. Aconteceu no Brasil nos anos 80. Aí, só para falar uma coisa, a Argentina, na época de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, não aprenderam nada e não esqueceram nada. Emitiram moeda e congelaram preços.
onde já se viu fazer um negócio desse. Então, foi Desculpa bom vocês... te interromper, Gerson. Não, perfeita colocação. Foi bom vocês levantarem esse ponto, porque outro dia eu li um livro, eu esqueci o nome do autor, mas se chama Inflação como Delito, é de um autor argentino muito bom. E ele diz o seguinte: a inflação é um crime cometido, só pode ser cometido pelo Estado, porque é só o Estado que emite moeda, e é um crime tão grave que deveria ser processado. E por acaso ele é juiz na Argentina, mas o livro é excelente. E ele diz o seguinte: a inflação verdadeira é o aumento da quantidade de dinheiro. O aumento dos preços é uma consequência disso. Exatamente. Então ele diz, e aí os estados geralmente disfarçam isso colocando a culpa nos produtores, né? Então vamos controlar preço de determinadas mercadorias, porque é o capitalismo malvadão que está fazendo isso. Agora, por que a gente está preso nesse mecanismo? Né? A pergunta que eu faço para vocês: por que a gente está preso, Cavendish, nesse mecanismo de sempre emitir mais moeda e gerar inflação? Por que a gente não pode ter inflação zero ou quase zero? É a decisão política mais fácil, né, Mota? Então, seja no Brasil, seja na Turquia, que inclusive eu acho que hoje seria o caso que a gente tem que olhar com mais cuidado e que pode ser o nosso caminho, até mais que a Argentina, né? Até aconselho que estudem aí quem tiver interesse. O caso da Turquia é interessante. Principalmente em relação ao Banco Central. Principalmente em relação ao Banco Central. Que é o sobrinho do Erdogan. Que é o sobrinho do Erdogan. É a decisão política mais fácil. Eu sou um político. Eu prometi um monte de coisa durante a eleição, né? Nos Estados Unidos também está passando por isso, com o governo Biden. Você vê lá déficits enormes. Até crédito estudantil eles estão perdoando, né? Como se dinheiro nascesse em árvore. Então, o político vai ter sempre incentivo ao quê? A falar, eu vou te dar mais. Mais. Qual que é o freio natural disso? É a inflação na sociedade, né? Se você tem uma inflação que tá contida, o político tem incentivo a continuar prometendo mais. Principalmente esses governos mais à esquerda, a gente vê acontecendo isso muito mais do que os governos à direita. Tudo em direito adquirido. Exatamente. Coisas que são conquistas. E alguém tem que pagar por isso sempre, né? Não tem nada que vocês estejam recebendo em casa que não seja pago. É ilusão achar que algo é de graça, né? Aliás, as coisas mais caras são as de graça, né? Porque você não sabe o preço que você está pagando, né? Você só não está vendo, você está pagando de alguma outra forma indireta. E a inflação é o maior mecanismo de concentração de renda. Isso que é pouco falado. E pior para os pobres. E é muito pior para os pobres. O rentismo que a esquerda diz combater... É o imposto do pobre. É o imposto do pobre. O rentismo que a esquerda diz combater, né? A inflação exacerba o rentismo. O rico, ele tende a se manter, ele consegue se proteger via instrumentos de alocação financeira, de investimento. O pobre não. O pobre, o percentual da renda dele que ele gasta com alimentação é alto. O do rico é muito menor. O pobre sofre muito mais se a cesta básica aumenta bastante de preço, consideravelmente. Isso é pouco falado. E a esquerda que diz combater o rentismo e aquele papo todo é a mesma esquerda que usualmente gera essa inflação que termina em juros maiores, que você precisa de resposta de juros maiores, ou quando você evita isso, você vai para casos como Turquia, indo adiante a Argentina, e se continuar da Argentina, aí é Venezuela. O que está acontecendo na Turquia? Explica rapidamente só, porque eu tô Turquia tem um governo populista que optou por manter juros mais baixos, gastar muito ao longo dos últimos anos, né? O Erdogan, no caso, gastando bastante também com a área militar, né? Por conta lá de tensões geopolíticas da região. E você vê esse processo de inflação acontecendo, inclusive a inflação ficando maior do que os juros de referência do país, que é esse processo que o Dumas estava comentando, que você vai minando o dinheiro da população. Você tem um calote branco, podemos chamar assim. Agora, e sabe a consequência disso? Juros agora foram para 50%. 50% ao ano. E eram, acho que, perto de 10%. Disputava com o Brasil. Eu faço aquele ranking mundial de juros reais e o nominal, a Turquia passou a Argentina, que agora está num ciclo de corte de juros. Os ajustes da Argentina estão dando inflação de um dígito, finalmente, depois de anos que não dava. Isso tudo por conta de um grande ajuste fiscal, ou seja, ajuste dos gastos do governo. Milei lá, ele pode parecer doido, descabelado, tudo, mas é inegável o resultado daquilo que ele está fazendo lá.
Porque é uma fórmula que, assim, não adianta o pessoal vir falar assim, falta criatividade nos economistas. Toda a crítica da esquerda normalmente é essa, falta criatividade. Os livros não servem mais. Os livros não servem. O modo como os economistas são ensinados na academia está errado. Não, gente. É porque a economia, eu brinco falando isso, porque a economia ela é uma ciência matemática com pitadas de ciências humanas. Porque a parte de ciências humanas de economia vem muito da questão psicológica, comportamento, esse tipo de coisa, mas eu até brinco que quando nós tivemos, eu estava acho que no terceiro, quarto ano de economia, entrou um calouro e falou assim, a gente, aquela recepção dos calouros, fomos tomar cerveja, por que você entrou na faculdade de economia? Porque eu não gosto de matemática. Todos rimos e ele saiu no semestre seguinte. Eu pensei que você ia dizer que se formou e hoje está trabalhando no Ministério. Deixa eu colocar uma questão para vocês aqui. Eu li há já algum tempo um livro chamado A Grande Degeneração, do Neil Ferguson, professor inglês. E ele diz o seguinte, o modelo da democracia ocidental atual, com alternância de poder, está levando as finanças da maioria dos países ao desastre. Por quê? Mais ou menos na linha do que você falou. O sujeito ganha uma eleição prometendo coisas impossíveis. Aí ele chega lá e ele pensa, eu vou ter 4 anos de mandato, no máximo 8, eu vou gastar que nem um condenado, né? Eu vou emitir moeda. Deixa a conta para o outro. No final das contas, eu vou sair daqui para um cargo bem pago, ou vou me colocar em algum tribunal, eu vou me dar muito bem na vida e a conta fica para outra. Né? Aí eu pergunto para vocês, esse modelo, existe alguma incompatibilidade, porque parece que é isso que ele diz, estrutural, entre a democracia, um modelo onde você tem que responder a ânsia de pessoas que não têm o conhecimento de como funciona a economia. Existe uma incompatibilidade disso com finanças saudáveis? Ou existe, ou vocês têm exemplos de democracias ocidentais onde as finanças estão bem há muito tempo? A Alemanha seria o exemplo. Deixou de ser. A Alemanha, durante a crise de 2010, aquela crise a pós-crise... Da zona do... A consequência da crise das hipotecas, que foi a crise europeia, que foi na verdade, ela foi um repeteco, que ela deu crise das hipotecas americanas em 2008. Ela gerou muito dinheiro para quem não podia pagar. Exato. E aí ela gerou um impacto que deflagrou uma crise europeia que teve um repeteco em 2 anos, 2010 e 2011. Ali, a Alemanha era o grande artífice do fiscal controlado. E eu acho que essa questão da democracia, talvez a questão da democracia ocidental, faça mais sentido quando as democracias são parlamentaristas do que quando elas são presidencialistas. Porque a presidencialista ela é muito pessoalista. Ela centra demais naquela imagem do presidente, das promessas que esse presidente faz, enquanto no parlamentarismo você tem a necessidade de um processo negocial muito mais complexo, que evita em partes isso. A situação fiscal da Alemanha já não é mais exemplar como foi no passado. Você tem os países que na época era a Grécia e a Itália, que eram problemáticos. Exato. Esses agora estão dando um baile na Alemanha. Então, eu acho difícil a gente tentar mensurar nas economias ocidentais quem é um exemplo positivo. Mas é justo dizer que nas economias ocidentais a gente tem um processo de crescimento de dívida pública, porque eu sou leigo em economia, mas eu percebo que uma dívida que só cresce, uma dívida pública que só cresce, uma hora isso vai dar problema, ou não? Eu acho que a gente vai entrar... acho que a gente só vai entrar... Depois pode entrar. A gente vai entrar só numa discussão que vem desde 1970, desde que a gente destruiu o acordo de Bretton Woods, que foi lá atrás um acordo do padrão ouro, dessa questão da dívida, da explosão da dívida pública. Mas... Se a dívida cresce mais lentamente que a inflação, não haveria problema. Exatamente. E o crescimento do PIB nominal. O crescimento do PIB. Exato. Aí não haveria problema, porque você está gerando mais riqueza, então você está aumentando sua dívida, só que está aumentando numa taxa menor. O problema é que o Ocidente, vamos chamar assim, essas democracias ocidentais que você estava se referindo, elas não vêm fazendo isso. Elas vêm aumentando muito mais rapidamente que o crescimento nominal do PIB. Estados Unidos, até a Alemanha, que era o grande exemplo das democracias ocidentais. E voltando ao ponto das democracias, eu sou cético, honestamente, com a capacidade de ajuste. Só vem quando vem a dor. Por que a Grécia, Portugal, Itália fizeram ajustes? Porque
a dor veio. Né? Infelizmente, é do ser humano. E a Argentina também. A Argentina agora também. A gente tem que passar por essa dor. O ser humano não aprende com a história. A gente nunca vê um caso de um governo, pessoal, estamos gastando muito, vamos parar aqui tudo e vamos ajustar. Não, mas aí tá pegando fogo nas ruas. Essa dor não significa a repetição de um ciclo, que é você ter um governo que entra, faz o que o Milei está fazendo, o dever de casa. É mais ou menos aquela história. Homens fortes geram tempos fáceis, tempos fáceis geram homens fracos geram tempos difíceis. Tempos difíceis criam homens fortes e esse ciclo vai... Deixa eu traduzir. Entra um governo austero, provavelmente de direita, arruma a casa, aí entra o outro de esquerda, que fez promessas impossíveis, e estraga aquele trabalho todo que foi feito. Quer ver um exemplo de mais curto prazo? O México. Quando você tinha o Obrador no México, os primeiros anos do governo Obrador, ele é um governo de esquerda, mas foi um governo de ajuste. Foi um governo de ajuste. Ele fez uma série de ajustes importantes. Quando ele estava chegando no final do governo, para ele poder transferir o governo para a sucessora dele, ele começou a fazer uma série de gastos e promessas fiscais mirabolantes que deixou um processo quase dilmado da transferência do governo Obrador para o governo Milei. Do governo, eu esqueci o nome, perdão. Da Cláudia. Isso. Sheinbaum. Ou seja, ela pegou uma situação pior do que o Obrador poderia ter deixado para ela, mas porque ele utilizou a máquina política, exatamente como o Eduardo estava falando, na tentativa de fazer o seu sucessor. Então é a política que estraga tudo. Obviamente, eu sou da tese do Rui Barbosa. Né? A democracia é o pior sistema de todos, mas ainda é o melhor. Não sei se é mais ou menos essa frase, mas não, concordo, nessa linha. Né? Mas, de qualquer maneira, nós temos que focar nas questões das economias ocidentais. Porque se você for pegar as economias orientais, você tem economias absolutamente democráticas, que funcionam muito bem. Você tem economias que são mais ou menos, como, por exemplo, Singapura. É um local que você tem muita liberdade, mas você não há liberdade política. Ainda que seja uma cidade-estado, praticamente, né? É uma coisa muito pequena. Você tem a China, Vietnã, que são exemplos de economias que estão explodindo e estão indo bem. Mas é que aí você tem a Índia. A conta capital é fechada. É. Você é obrigado a financiar. Exatamente. Então, desculpa só te interromper aqui uma... A gente não pode chegar num absurdo, que nem você colocou muito bem, de acabar defendendo a ditadura contra a democracia. Não, a democracia continua valendo. Mas ela tem seus problemas. Sim, tem seus problemas. Mas nós temos instituições que minimizam o problema da democracia, a troca de poder. Por exemplo, pode ser amenizado esse problema, por exemplo, com a independência e autonomia do Banco Central. Exatamente. Como é que é a autonomia do Banco Central? A gente sempre fala o seguinte, veja, a autonomia do Banco Central, o que ele faz? Se você está gastando demais, eu vou subir juros. Por quê? Você está fazendo uma política fiscal expansionista. A hora que você faz uma política fiscal expansionista e bateu na inflação de demanda, olha o dinheiro aqui. Bateu na inflação de demanda, eu tenho que tirar dinheiro para você parar de aumentar o preço do chocolate. Se você não tem uma autonomia e é dependente do governo, o governo fala, não corta o juro não, continua imprimindo, aí vai. Então, olha a autonomia do Banco Central. Não me interessa se você está gastando demais. Eu não vou botar mais dinheiro na praça. Por exemplo, se você está gastando demais, a gente compara a autonomia com o pai bravo. O que é o pai bravo? O pai bravo chega para você, para a filha, e fala, olha, quero você às 10 horas em casa. Essa é a autonomia do Banco Central. Tua filha chega às 10h30, 10h50, ela vai tomar uma escovada. Ela vai tomar taxa de juro. Falou, olha, eu falei 10h30. Eu ancorei as expectativas inflacionárias da minha filha. Ela já sabe que tem que chegar às 10 horas em casa. Eu não vou brincar com ela. Agora, se ela chega às 11 horas e fala, filha, trouxe o vinho? Fala, pera um pouquinho, quem está cuidando desse barco? Quer dizer que é o governo? Então vou chegar uma hora, eu desancoro as expectativas e o ser humano, aí entra a parte humana, ele é racional. Eu aprendo com os erros.
Porque ele é racional, eu estou vendo que não tem ninguém olhando o barco, eu vou reajustando o meu salário. Deixa eu te fazer uma pergunta. A independência do Banco Central é caracterizada pelo fato de que um presidente indica Vamos deixar o governo... autônomo o Banco Central. Porque independente, ele que decidiria a taxa de inflação. Não é o nosso caso. Quem decide a nossa taxa de inflação, aliás, é um ponto importantíssimo. O governo bate muito no Campos Neto, fala a inflação. Quem decidiu a taxa da inflação foi o governo. Então o governo, se ele tiver capacidade, fala, eu quero baixar juros, bota a meta de inflação para 10. Quero ver se ele tem capacidade. Porque quem decide a meta da inflação é o Conselho Monetário Nacional, que é o ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e o Banco Central. A terceira autonomia a meta é 3. Agora fecha a casa e faça chegar a 3. Fala, pô, mas você estava subindo o juro. Cara, mas você pediu para bater uma meta de inflação a 3? Então, tome responsabilidade e bota a meta com 10. Você tem 3... Pelo que você falou, você tem 3 atores aqui. 2 do governo. O ministro da Conselho Monetário Nacional, que define a meta da inflação. O Banco Central, que vai trabalhar para atingir essa meta. Usando juros. E aí você tem um grupo de políticos que, na verdade, eles estão preocupados que a eleição está chegando aí. Exatamente. E sempre tem uma eleição chegando aí. Ele quer brincar com a irracionalidade do agente econômico. Eu abaixo a taxa de juros pré-eleição, que, aliás, é subproduto de uma tese de de prêmio Nobel, Kidland Prescott. Inconsistência dinâmica. Você abaixa a taxa de juros para eu ser eleito, o PIB cresce no curto prazo, só que depois eu não sou bobo, eu sou racional. Como você me enfiou uma inflação de 7, eu lembro na época da Dilma. Por exemplo, a meta da inflação, se eu não me engano, era 4. O pessoal já estava pedindo um reajuste salarial de 10%, 11%. Ela foi na televisão e falou, mas por que vocês estão pedindo um reajuste de 11%, 10% se a meta é 4%? O pessoal falou, mas, presidente, você sempre está me enfiando 10%, eu preciso me proteger. Profecia se autorrealiza. Ou seja, os agentes econômicos são racionais. Você me engana uma vez, não me engana de novo. E aí, para desancorar, como você desancorou a expectativa, você concorda? Lembra daquele pai bêbado que chegou em casa e falou, filha, cadê o vinho? Você concorda que para trazer ela para retidão moral, eu preciso dar uma bronca maior ainda? Eu preciso subir juros mais ainda do que você confiava em mim? A régua um pai bravo, precisa subir. Ele simplesmente olha. Um pai bêbado, ele precisa te dar uma surra. Fala, agora eu mudei. Toma juro. Por isso que nessa última reunião do Banco Central, na minha humilde opinião, ele subiu um tom, mas ele deveria ter subido 2 tons. Porque já vejo o câmbio, tudo bem, tem o lado do ien, etc., mas vejo o câmbio e falo, olha, parece que você desancorou a expectativa, câmbio é 5,70, vou continuar gastando, bato recorde de 2,44, mudo o arcabouço fiscal. O que você está esperando? Pelo menos avisa, me mostra uma assimetria de riscos. Estou próximo a subir juro. Por exemplo, setembro já saiu do radar que vai subir juro. Vão brigar com a gente? Mas, gente, eu tenho uma função. A minha meta é 3%. E eu estou esperando já 4,5%. Qual é a minha lição de casa? 3%. Quem me deu essa lição de casa? O presidente da República. Então eu preciso cumprir 3%. Não é 4,5%, é 3%. Ah, mas eu tenho que tomar bezetacil? Tem que tomar bezetacil. Tem outra coisa para fazer? Não, bezetacil dói. Bezetacil dói muito. Você vai até o inferno, que é o Milei está fazendo. Mas como a gente fala, é a dor da cura. Então, deixa eu aproveitar que você mencionou, a gente já mencionou o Milei várias vezes aqui. Vocês acham que o Milei tem a chance de estabelecer um novo modelo de estadista latino-americano? Cavendish, o que você acha? Eu acho que não só latino-americano, mas como pro Ocidente. Eu acho que tem muita gente olhando ele nos Estados Unidos e na Europa também, não só na América Latina. O desafio é aguentar, né? Porque o bezetacil dói bastante. Mas eu acho que ele fez uma coisa inteligente. Ele começou a fazer na largada tudo. E ele teve apoio político. Isso talvez seja a coisa mais difícil quando você tem a necessidade desses ajustes, é você fazer logo no começo, para quando você chega no final do governo,
as realizações aconteceram. Que daí você começa a colher o que você plantou lá atrás. Que foi o governo Temer. Que dá tempo, né? O governo Temer, ele não teve tempo para se popularizar no resultado positivo daquilo que ele trouxe. Foi um governo muito curto. Sim. Então, o Meirelles sequer conseguiu ter impulso naquela eleição. E aí o Milei, acho que ele conseguiu isso. E outra coisa, a campanha do Milei foi muito inteligente, porque ela não focou só no Milei. Ela focou especialmente nos deputados e senadores. O grande foco ali falou: elejam pessoas que me apoiem, senão nós não vamos avançar. Se vocês votarem num candidato que não vai me apoiar nas nossas demandas, isso vai acontecer. E isso é a democracia importante, porque se a gente for pegar, por exemplo, um exemplo de ditadura, Turquia, não vai a lugar nenhum. Não, eu acho que não há nada intrínseco no modelo democrático que determine a degradação das finanças. Esse movimento que ele cita no livro chega a fazer sentido em alguns aspectos, mas ele talvez ele faça mais sentido desde a adoção nos Estados Unidos daquilo que a gente chama de alívio quantitativo. Quando lá atrás a solução para a crise das hipotecas em 2008 foi uma injeção maciça. E na pandemia também. Exato. Né? É que na pandemia, na verdade, ela foi um repeteco da solução da crise de 2008, só que de maneira ridiculamente acelerada. Quando nós observamos assim a quantidade de meios monetários nos Estados Unidos durante a crise de hipotecas, fez isso e aí fez isso. Estou fazendo um gráfico aqui com a mão. De repente, durante a crise sanitária, fez isso. Subiu 90 graus a quantidade. E aí veio a inflação. Exato. O Jeremy Powell falou, é transitória. E ficou falando até um tempo que não era mais transitória. Subiu o juro. Mas esse ponto é importante, está falando de pandemia rapidinho. O Brasil, por exemplo, estava fazendo a lição de casa. O governo Temer fez a lição de casa, entrou o Bolsonaro com o Paulo Guedes, estava. Ter pouco de sorte ou não ter azar é essencial. Exatamente. Se o Milei não tivesse, bater uma crise global agora, no segundo semestre... Se a pandemia fosse agora. Se a pandemia fosse agora, você pode estar fazendo tudo certo. Como é que você vai explicar para a população que o contexto global mudou e as coisas pioraram? Trump. É difícil. Você não consegue. A mesma coisa consegue. aconteceu com o Trump. O Brasil, a gente tinha uma trajetória fiscal que ia estar muito melhor. Tanto é que passou a pandemia, mesmo com todas as dificuldades, conseguiram ainda jogar para uma trajetória aceitável, dados os excessos da pandemia que foram necessários naquele momento. E era o que todo mundo pregava, né? Vamos relembrar aquele momento, era um momento de guerra, né? Então, acho que também a questão da sorte, do azar, conta muito, viu, Mota? E, infelizmente, a gente deu azar com o governo Bolsonaro e Guedes, porque talvez tivesse estabelecido no Brasil a ideia de que não deixar o fiscal solto é bom, gera crescimento de longo prazo. Infelizmente, a gente teve a pandemia no meio caminho, desajustou tudo, o resto é história. Aí agora a gente está aqui. Mas você não acha que alguns exageros que a gente está vendo hoje são tão grandes, como, por exemplo, transformar 23 ministérios em 40 ministérios, né? Suspender temporariamente uma lei das estatais para botar os políticos e aí a lei volta... É o pior. Esse é o pior do que os 23 ministérios. Parece ficção, parece uma... E assim, em momentos de paz, em momentos que as coisas ainda estão ok no cenário internacional. Esse que é o problema do Brasil. A gente hoje, a maré está alta, só que a gente está pelado embaixo da água. Na hora que a maré baixar, todo mundo vai ver que a gente está gordinho. Estamos gordinhos. E a água está gelada. Então, na hora que a maré baixar, o pessoal vai ver a vergonha que a gente está passando. E esse é o problema. Agora, eu quero pegar quero te fazer uma pergunta de um tweet que você... Uma série de tweets que você está fazendo a respeito de Bitcoin, de dólar, que tem gerado bastante polêmica no Twitter, né? Primeiro elemento, né? Muita gente fala do Bitcoin como sendo uma válvula de escape dessa armadilha que a gente está falando aqui, né? Bitcoin, você retira do Estado o controle sobre a moeda. Então, não tem mais Banco Central, né? O Bitcoin é um dinheiro privado, 100% privado, é um dinheiro que, ao contrário da inflação, ele se aprecia, ele vale mais, sobe e desce, mas se espera ao longo do tempo que ele valha mais. Então, você tiraria da mão do Estado esse poder de gerar inflação. Esse é o meu entendimento do Bitcoin. Agora, eu queria que você está fazendo uma previsão aí o Bitcoin já chegou recentemente a 67 mil, né? Há um ano atrás estava 30 e poucos mil. Em dólares. Em dólares.
E você está dizendo que o Bitcoin em breve vai cair pela metade. O que é? Explica pra gente. Eu sou investidor em Bitcoin faz tempo, eu acredito, por ser um sistema financeiro paralelo ao Estado, né? Eu sempre acreditei, essa verve libertária, eu acho que faz sentido, né? Você não depender do Estado. Ele é desinflacionário, o que quer dizer isso? Que a quantidade de nova moeda, ela cai ao longo do tempo, não é que ela é negativa, mas ela vai reduzindo, e quando você compara isso com qualquer moeda fiduciária, dólar, real, ou qualquer outra, lira turca, assim, no relativo tende a valorizar muito porque ela é desinflacionária, enquanto essas moedas, o pessoal colocou o pé no acelerador e está emitindo à torta e à direita. Por que eu acho isso? Eu estava falando agora digamos que o Milei dê azar e tem alguma crise, algum problema global. Eu estou na linha, né, minha análise é que a gente está próximo de um fim de ciclo e de um problema global, né? E principalmente vai pegar na parte das empresas de tecnologia. Hoje, pelo regime de mercado atual, eu vejo que o Bitcoin ele anda aparelho com essas empresas de tecnologia, principalmente a bolha de inteligência artificial que puxou os mercados recentemente. E por conta disso, eu acho que no período de 6 meses a 1 ano, a gente pode ter algum problema Você está falando de uma queda significativa do valor das ações de tecnologia na Bolsa do Americano. E aí o Bitcoin está no mesmo bolso que essas ações, e aí vai ter venda de tudo, e aí o preço cairia. Mas isso não quer dizer que eu não acredite para longo prazo, porque, de novo, é uma solução que foge desses problemas estatais políticos que a gente está falando. É um algoritmo, as regras estão lá determinadas. Mas você está falando do Bitcoin do ponto de vista de investimento. Do ponto de vista de investimento, aí você está especulando também. De moeda, o que a gente está vendo aqui também, e aí eu quero todo mundo nessa discussão, a gente está vendo os bancos centrais dizendo que vão emitir moeda digital. O que é uma coisa que me assusta, porque se acaba o dinheiro em papel e a moeda que você vai usar é 100% digital, controlada pelo Banco Central, a primeira coisa que me vem à cabeça o Estado vai ter o controle total da sua vida. Mas uma coisa que você não sabe, só para resumir a situação, é que já é. Quanto tempo você não vê dinheiro? Até certo ponto. Sim, mas há quanto tempo você não vê dinheiro? Hoje eles só estão formalizando alguma coisa que praticamente já está acontecendo. O Brasil, junto com outros países do mundo, toda vez que a gente chega e faz isso aqui para pagar uma conta, nós estamos mostrando que o dinheiro digital é a realidade. É isso. Eles estão criando formalizações aqui no Brasil, Drex, né? Drex, isso. Drex aqui no Brasil, que me lembra, parece coisa da Marvel, né? Pix, Drex. Parece um vilão da Marvel. Parece um vilão da Marvel. Drex, o Drex contra o Pix. O Thanos, o Drex. Mas eu vejo que eles só estão fazendo um processo meio que de formalização disso, porque, por exemplo, Swifts da vida, uma coisa que já está quase que demodê, essa transferência eletrônica, que já está tão complexo, tão melhor trabalhado isso, e especialmente as economias emergentes, elas estão muito melhor trabalhadas no digital currency, na moeda digital. Índia, que trouxe o que na verdade o modelo do Pix nós trouxemos da Índia e melhoramos, mas é um modelo indiano. A China usa esse mesmo modelo. Países latino-americanos usam esse modelo. O Brasil agora é o grande, talvez esteja na vanguarda dessa questão de modelos de pagamentos digitais, quando na verdade não são pagamentos digitais. São transferências de moeda digital. A gente só precisa fazer um parênteses aqui, umas reticências. A única diferença é que você ainda consegue converter isso em papel moeda. Só isso. O temor é chegar no ponto que vão dizer. O meu temor é o seguinte: uma coisa é você ter transações. O que você está descrevendo são transações digitais. Exato. Não são ainda uma moeda digital. Uma moeda digital controlada pelo Estado, cada centavo que você gastar, não importa onde, vai ser controlado, pode ser controlado. Plano Collor não fez isso? Plano Collor não fez isso? Eu nem falo em Plano Collor. Mas o Brasil é o maior especialista nesse tipo de controle, porque tudo que você gasta dentro do grid, que a gente fala, ou seja, dentro da grade de pagamentos no Brasil, é controlado pelo Banco Central. Tudo. Ou é pelo Banco Central ou pela Fazenda. Tudo. Qualquer transação digital feita no Brasil, o Estado sabe. Não existe transação digital no Brasil que o Estado não saiba. Essa é a grande questão. Então, nós, em tese, nós já somos controlados. Eles já têm o controle, eles já sabem disso.
Tanto que quando há o pedido de quebra de sigilo fiscal por parte das autoridades, Banco Central, pedidos ao Banco Central, isso é feito para questões de lavagem de dinheiro ou crime ou coisa parecida, se você soubesse a quantidade de histórico que esses procuradores conseguem e travar essas pessoas que fazem esses crimes, é absurdo. O único problema no Brasil é que a lei é leniente. Mas a busca das informações, ela está disponível. E ela está disponível em tantos níveis através do Banco Central, que não é porque aquele cara que transferiu o Pix para Mariazinha, que a Mariazinha transferiu o Pix para não sei o que lá, e foi cada um ficando com um tantinho do dinheiro, para o cara no final, o bandidão, ter pego o dinheiro, eles pegam a turma toda. Então, é digital já. A gente só tem a opção ainda de ter o dinheiro físico. E outra coisa, aconteceu nos Estados Unidos recentemente. Um cara foi preso, passou aquelas barreira policial, o cara parou, acharam 3 bolos de dinheiro do cara no carro. A polícia foi apreender o dinheiro do cara e prendeu o cara. E o policial anda tirando o sapo, que tá andando com esse dinheiro todo. Era a poupança de vida do cara. Estava em cash. Mas hoje em dia, você andar com dinheiro, você se torna um suspeito automático. Então você não pode você ia falar. Não, eu só queria colocar uma reticência, por exemplo, a gente sabe, a gente não pode deixar confundir moeda digital porque eu tenho uma autoridade monetária por trás. No caso de uma cripto, vamos supor, no Bitcoin, eu não tenho uma autoridade monetária por trás. Então, por exemplo, eu tenho as minhas reticências do tipo, olha, nós vamos substituir como investimento, você colocou muito bem, vale a pena. Ah, mas eu acho que o Bitcoin vai substituir o dinheiro. Não, pera um pouquinho. Às vezes, eu preciso imprimir moeda. Eu posso entrar numa bruta recessão e eu não posso chegar e falar o que acontece com o Bitcoin. Eu estou com conflito de interesse. Eu vou emitir Bitcoin justamente para o preço cair? Não, eu não vou querer emitir. Então, eu vou ter uma criptografia lá que não vai emitir. Ah, não, mas vai ter uma criptografia que baseia-se na autoridade monetária. Então, você está tirando uma autoridade monetária com outra autoridade monetária. Sim, mas não é o caso do Bitcoin. Tem uma autoridade monetária. No Bitcoin, você tem uma quantidade fixa de dinheiro. Da finita, exato. E aí a ideia é que o mercado se adapte a essa quantidade. E é pré-determinado. A emissão é pré-determinada. Você sabe quando vai ter os eventos do halving, que é quando diminui pela metade a remuneração de quem processa todas as transações do sistema. Eu encaro o Bitcoin muito mais como uma reserva de valor digital, né? Tal qual o ouro, só que é digital, né? Eu ia falar isso, é o neopadrão ouro, né? Exato, do que uma moeda. Uma moeda que vai tem um Estado-nação. Tem que ter uma autoridade. A falta de lastro na moeda fiduciária, ela é problemática exatamente nesse ponto. Porque não faz diferença se é digital ou não. Como o governo não tem lastro para isso, ele emite a moeda conforme ele quer. Seja através da emissão de títulos, seja através da emissão de moeda. Então, só para explicar. Antigamente, você tinha uma quantidade de ouro guardada, equivalente a... Já faz tempo. Isso, mas você tinha uma quantidade de ouro guardada equivalente ao dinheiro que estava na praça. Exato. Então, eu podia tirar o meu dinheiro, ir no banco e dizer, eu quero isso aqui em ouro, pegar o ouro, botar no meu... Até que o Nixon falou, não é bem assim, não. E o que ele fez com isso? Ele deu liberdades aos governos gastarem além do que eles efetivamente tenham em caixa. Não tem mais referência, perdeu-se a referência. O Richard Nixon foi justamente por esse calor. Você teve séculos de inflação estável e toda vez que você teve a moeda fiduciária, de alguma maneira, agindo, nós tivemos a crise das tulipas. Nós tivemos a crise do... Foi na Holanda, no século XVI. Exato. Em que todo mundo começou a comprar tulipa como se fosse Isso. Nós também tivemos a crise dos livres na França, que com o John Locke fez emissão. Inclusive, se vocês entrarem no meu LinkedIn, vocês conseguem ver. Eu fiz um artigo falando exatamente dessas crises. Teve a crise lá atrás do Jiaozi, que foi a moeda chinesa que substituiu em papel aquelas moedas físicas que eram de prata, tanto que as moedas chinesas e japonesas elas têm um quadradinho no meio, que é onde as pessoas colocavam para poder carregar. Só que era muito pesado, alguém foi lá e inventou o papel moeda. Todo mundo começou a emitir papel moeda, gerou uma tremenda de uma inflação e um problema. Então, ou seja, toda vez que se faltou para um padrão onde você havia lastro, a inflação baixou. Toda vez que você tirou o lastro, a inflação explodiu. E o que tem acontecido desde 2008 e que foi, digamos assim, piorado durante a crise da sanitária, a crise do Covid,
isso, na verdade, se tornou um padrão no mundo muito ruim, é muito problemático e muito preocupante com o que vai ser o futuro da economia mundial. Por que não se discute, então, o retorno a uma moeda com lastro? Porque isso não interessa a classe política. Não. E aí, de novo, umas reticências. Por exemplo, as transações comerciais e financeiras, elas não podem ser baseadas simplesmente na quantidade física de algum metal. Eu tenho transações... De algum lastro. De algum lastro físico. Por exemplo... Mas isso não é uma ferramenta de controle às vezes eu preciso emitir moeda, por exemplo, com lockdown, tive o problema de 2008, e se eu não descobrir ouro? Como é que eu faço com a crise de 2008? Como é que você fazia na época da moeda com lastro? Como é que você lidava com essas crises? Eu desrespeitei. O que aconteceu? Surgiu em 1944 com John Maynard Keynes e Harry Dexter. Sistema de Bretton Woods. $35, 1 onça de ouro. Veio a guerra do Vietnã, veio a guerra da Coreia, Estados Unidos emitiu moeda. Charles de Gaulle falou, quero minha parte em ouro. Richard Nixon falou, não, peraí que eu já te dou. Quero minha parte em ouro. Não, peraí que já te dou. 1971, Smithsonian Agreement. Sabe o que é? Não é $35, nós estamos emitindo $38. Cara, você está abrindo o flanco. Chegou em 1973, Richard Nixon falou, sabe aquilo que você falava? Sei, eu emiti muito mais do que eu tinha. Foi aí que, o dólar disparou, primeira crise do petróleo, 1974, já falando um pouquinho de história do Brasil, veio eleições, entre aspas, diretas para o senador, MDB ganhou, fizemos o segundo PND, tomamos dinheiro do Eurobank, já estamos indo à loucura aqui, né? Tomamos dinheiro do Eurobank, estava tudo bem, 1979, Revolução Iraniana, LIBOR explode, calote da dívida externa 1982, fico com 6 moedas, minha inflação 12 trilhões percentuais, só para falar um pouquinho da história. Eu me lembro da época. O problema é que eu não estudei. No Brasil. Nós vivemos. Nós vivemos. Eu me lembro disso, Roberto. Olha só, a gente está agora... A conversa está interessantíssima, vocês vão ter que voltar aqui, mas a gente já está caminhando para o final. Tem bastante coisa. Então eu quero jogar aqui, para encerrar, uma perguntinha fácil para vocês, começando pelo Cavendish. Se você fosse nomeado ministro da Economia do Brasil, plenipotenciário... Eu venderia dólar. Quais seriam as suas 3 primeiras... Olha, a agenda do Milei, eu acho que perseguiu aquele tipo de agenda, redução de... Assim, se eu conseguisse, né, porque os políticos teriam que concordar, mas eu sugeriria a redução dos gastos das despesas públicas, tudo que der para cortar, ministério, despesas... desvincular aquelas despesas obrigatórias. Mas é que assim, você depende do Congresso, né? Não é o que eu gostaria. Se eu fosse ditador, eu faria isso. Plenipotenciário. Posso ter todos os poderes, né? A emissão de moeda também eu tentaria vincular algum tipo de... Eu não deixaria solto. Que seja um algoritmo que está baseado em crescimento do PIB, em alguma coisa. Mas eu acho que não pode ser ao bel prazer de quem está lá. Eu acho que tem que ter ferramentas de controle para a emissão de moeda, senão qualquer governo entra e destrói um bom trabalho feito no passado. Então, controle das despesas e controle da emissão de moeda. Eu buscaria ferramentas para implementar isso e tornar confiável ao longo do tempo. E que alguém não chegasse e destruísse tudo em um ano, igual a gente está vendo agora. Roberto. Não, eu concordo. Eu acho que o algoritmo, de novo, com todo o meu respeito, praticamente ele já existe. Ou seja, se a gente achar que o Banco Central não está sendo técnico, aí esse algoritmo está falhando, mas existe o algoritmo. Qual é o algoritmo? Por exemplo, eu estou usando a taxa real de juros neutra, determinado por uma coisa chamada regra de Taylor, que eu vejo o hiato do produto, expectativa inflacionária, que mais? Acabei esquecendo aqui. Se isso, estou fazendo uma política fiscal expansionista, está desancorado, minha taxa real de... aliás, é outra coisa, Mota, se você me permite. Tem muita gente que fala, olha, a taxa real de juros do Brasil é a maior do mundo. Vamos parar de falar isso. Não vamos não, porque sou eu que faço o ranking. Não, tá certo. Não, eu estou dizendo o que eu quero dizer? Eu até citei isso ontem, que eu estava dizendo o seguinte, a taxa real de juros ele é simplesmente um referencial de investimento, mais nada. Tá, perfeito. Mas não significa necessariamente
na minha opinião, uma restrição monetária. Nenhuma. E outra coisa, ela só quer dizer o quanto um país pode se tornar atraente em relação aos seus pares. Em relação à inflação. E precisa deixar isso bem claro. Então, por exemplo, mesmo que a Turquia tenha uma taxa de juros maior que a nossa, você vai pôr dinheiro na Turquia? Mas é que também não depender vai. do quanto vai depreciar minha Porque moeda. a taxa de risco também Exato. Quem são os Mas o Você não governo colocaria na Venezuela. Não, e o governo adora usar a taxa de juro real para ficar batendo no Banco Central. Não, mas eu faço um meia-culpa em relação a Mas isso. aí a taxa de juro real, só concluindo aqui, a taxa de juro real não mostra a restritividade do Banco Central. O Não. Banco Central falou, a taxa de juro real neutra, aquela que nem expande e nem contrai meu produto, na última ata do Banco Central, é 4,75. Exatamente. Minha inflação está 4%. Então, para nada acontecer, a taxa de juros deveria estar a 8,75. Ela está a 10,5. Então, 10,5 menos 8,75, devo estar fazendo a conta certa aqui, eu estou com uma restrição monetária de 1,75%. Vamos trabalhar a política monetária decentemente. Não adianta a gente falar a maior taxa, então o banco é louco. Não. Eu tenho uma taxa real de juro neutra. E quanto mais o governo gasta, mais essa taxa de juro real neutra, mais o hiato do produto fecha, mais eu preciso de juro. É isso que o pessoal acaba não entendendo. E se você me permitir, como você falou no começo do nosso bate-papo, tem notícias boas, tem. O desemprego está 6,9. Por um lado é bom, por outro lado não. Bateu no meu Nairu. O que é o meu Nairu? Minha inflação aceleracionista, que é o meu desemprego natural. 6,9. Eu tenho Nairu gente... é 7,6. Exato. Eu tenho gente não qualificada para trabalhar e que é muito caro. Então, o que acontece? Eu vou contratar vocês, que são criados muito bem, mas eu não tenho... 43% da população brasileira não tem acesso ao ensino médio. E o salário mínimo, pasme, de 1996 a 2022, é hora de eu arranjar hater, subiu 90% em termos reais. Você acha que a produtividade do trabalhador subiu 90%? Não. Então, a população, o salário mínimo... mas eu mereço. O fato de você ter o direito não transforma as coisas infinitas. Claro. O salário tem que subir de acordo com a produtividade. Essa é uma discussão por um programa inteiro. Bom, 3 medidas. se eu fosse um ditador benevolente. Eu acho que, seguindo o que o Cavendish falou, vamos seguir a linha do Milei. Concordei tudo com você. De uma redução, eu acho que o Brasil precisa de uma redução, como o Milei está fazendo, de peso do Estado. Um Estado repleto de policiais, médicos e professores seria um Estado de excelência, mas não é o caso, porque nós não temos medidas, por exemplo, de mensuração da qualidade do serviço público no Brasil. Não há métricas da qualidade, da produtividade do setor público no Brasil, que sabe-se notadamente é muito baixa. Então nós precisamos, de alguma maneira, ou melhorar a produtividade do setor público ou reduzi-lo. Não podemos ter o setor público, desvincular as receitas. Isso é muito importante, isso é o maior erro que o Brasil comete. Não, mas como é que vai... O que vai fazer com a educação e com a saúde? Gente, educação e saúde no Brasil são uma porcaria. E desculpa falar, é o que o país que mais investe em educação no mundo. E é baixíssima qualidade. 5,3%. É baixíssima qualidade, porque nós fizemos um foco errado durante o governo Lula em criar universidades ao invés de fazer incentivos à educação básica. Perfeito. Ensino fundamental. Além da ideologia, né? Daí, exatamente. Você é o que dá voto. Desideologizar, vamos dizer assim, o ensino. Você precisa ter um ensino... Toda escola no Brasil deveria ser um ensino técnico. Toda escola de segundo grau no Brasil devia ser uma escola técnica. Toda. Se você fizesse todas as escolas técnicas, se você de alguma maneira pudesse desvincular os gastos, reduzir o tamanho do Estado e gerar métricas de produtividade do Estado, e outra coisa, tirar o peso do Estado na economia, tirar a burocracia, a máquina burocrática no Brasil é muito cara. Isso tudo fazia a economia voar. Faria a economia voar. Economia é simples. O problema é política. Exatamente. Gente, muito obrigado. Olha, foi uma discussão espetacular. Nós vamos ter que continuar ela outro dia. E o Conexão Mota fica por aqui. Você pode ver o programa acessando o canal da Jovem Pan no YouTube ou no nosso aplicativo Panflix. Obrigado pela companhia e até a próxima semana. Conexão Mota.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.